E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Bom, o Santos permanece na mesma situação antes do início da rodada. É o 8º lugar, 4 pontos do 4º colocado, que seria a zona de classificação, né, para a Libertadores. Dá para considerar que o empate foi um mau resultado para o Santos, Juan, ou não? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Eu acho que dentro do que aconteceu na partida, o empate foi bom, né, Irineu? Basta lembrar, destacar que está sem o Lucas Lima e o Giovani Santos. Então, qualquer resultado fora de casa que não fosse a derrota, acho que é para se comemorar. Claro, o Santos saiu na frente, mostrou um volume de jogo muito bom. Na verdade, o Santos jogou o que vem jogando, Irineu. Trabalhando nos contra-ataques, se defendendo bem. A defesa, o Dorival Júnior conseguiu dar um bom jeito na defesa do Santos, mas na questão do contra-ataque faltaram essas duas peças. Lucas Lima, que até vale destacar, né? Convocado para 2 amistosos que não querem dizer muita coisa, a CBF fica atropelando o Campeonato Brasileiro. No caso do Santos, perde o que vem sendo o principal atleta esse ano, desde a saída de Robinho, junto aí com o Ricardo Oliveira. Só faltou ter convocado o Ricardo Oliveira também. Então o Santos perdeu muito. Acabou sendo um bom resultado, claro. É uma falha, né? Pois é, né? Aí eu ia destacar isso. A defesa do Santos... o David Braz acabou se jogando atabalhoadamente aí, deixou a bola nos pés do André, que não vinha marcando gols, ex-jogador do Santos que marcou, quase que foram 3, porque ainda tinha o Wesley no esporte, né? Quer dizer, esses ex-atletas são um perigo jogando contra o Santos, né, Irineu? Mas acabou sendo um bom resultado. O Santos se mantém aí nessa sequência boa com o técnico Dorival, não está perdendo mais fora de casa, o que é muito bom. E poderia estar até mais próximo ao São Paulo, que é o próximo jogo, ficaria 3 pontos apenas, ficou 4 pontos, mas acho que ainda vale destacar, né, Irineu? Há pouco tempo o Santos estava aí lutando contra o rebaixamento e está bem aí na competição. Não vejo com maus olhos esse resultado, não, até pelos desfalques. Bom, depois do jogo, né, Juan, o técnico Dorival Júnior reclamou muito da sequência de jogos que o Peixe vai enfrentar. É uma verdadeira maratona, serão 8 jogos em 25 dias, só para se ter uma ideia, Juan. São Paulo, né, quarta-feira, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Corinthians, Figueirense 2 vezes, Fluminense e Inter. E o Peixe segue, né, sem o Lucas Lima, como você já citou aí, que está na seleção. E o Giovânio está contundido, não volta também, né? Essa sequência o Giovânio está fora. O Lucas Lima ainda vai voltar, só tem terça-feira o segundo amistoso da seleção e depois ele volta. Olha, Irineu, ontem eu até acompanhei a entrevista do técnico Dorival Júnior pelo Sport TV e depois acompanhei até os comentários do pessoal do Sport TV. Muito se fala disso, mas ninguém faz nada. E era justamente o que eles falavam. São 52 semanas que nós temos por ano. O comentário foi esse, eu acompanhei também. Não tem como aumentar rodadas... o número... Pois é, se os presidentes As semanas continuam as mesmas, o número de times continua o mesmo, as rodadas continuam as mesmas. Não tem como enfiar tanto jogo, ou aumenta o ano, né? Faz uma temporada de 2 anos. A conclusão era que sobravam 7 semanas para o estadual. Pois é, e aí é que está o grande porém no Brasil, os estaduais que são muito longos, duram 4 meses, Irineu, é demais. O estadual deveria ser como Copa do Mundo, 7 datas no máximo para a equipe que faz a final. E isso daí acaba prejudicando muito. Os atletas tiveram uma vitória, agora eles têm 3 semanas de preparação e 3 semanas de preparação e 4 semanas de férias. Mas o campeonato continua longo, continua atropelado. E outra coisa que acontece no Brasil e não acontece na Europa, os elencos não são tão bons. Veja o Santos, com 2 jogadores no desfalque, já muda completamente o Santos, né? Então, 2 jogadores que desfalcam. E o Ledesma, já que você está falando aí de... Pois é, Irineu, o Ledesma nem inscrito ainda está, ainda não chegaram os documentos necessários. O Santos mesmo anunciou, mas ainda não apresentou. O Ledesma ainda demora um pouco. Aliás, é uma pergunta que fica se ele vai conseguir suprir bem ali o Lucas Lima, porque o Lucas Lima acabou atuando bem ali no Brasil. Vai sempre ser convocado, né, Irineu? Então precisa de algum jogador para fazer essa convocação. Mas sobre essa questão dos jogos, ou as diretorias se unem e deixam de lado essa questão de ganharem pelos campeonatos longos, né, que entra muito dinheiro para os clubes, ou para essa reclamação e começa a ver. O Dorival Júnior, em vez de reclamar que tem muitos jogos, ele que passa a pedir mais jogadores para o elenco, faz um elenco maior e tem que deixar claro que, como acontece na Europa, que, por exemplo, o Barcelona disputou a Champions League com um goleiro e o Campeonato Espanhol com o outro. Se faz isso no Brasil, o pessoal começa a reclamar. Então tem que começar a ensinar também o torcedor
que vai começar a trabalhar com 2 times, um para Copas e o outro para campeonato de pontos corridos e assim vai. Agora, eu acho que o número de jogos não vai diminuir, então tem que achar outra alternativa e parar de reclamar disso também. Bom, né? você citou aí o Lucas Lima, que é presença garantida, né, entre os titulares da seleção, não é, Juan? O próximo amistoso é amanhã, 10 da noite, contra os Estados Unidos, jogando em Boston. A última partida antes das eliminatórias para a Copa do Mundo. O que você achou da vitória de 1-0 contra a Costa Rica? Jogo bem ruim, né, Irineu? Acho que o único destaque aí positivo para os torcedores do Santos foi o Lucas Lima, que fez uma bela partida, estreando na seleção, desentrosado com o elenco, né? Não tinha os mesmos jogadores que ele joga no gol do Hulk. O Hulk atropelando. Pois é, o Hulk estava há um ano sem vestir a camisa da seleção, eu acredito que ninguém sentiu saudades. E esse gol que ele marcou mostra tudo aquilo que o futebol brasileiro não é. E é o que faz o Hulk ter sucesso lá na Rússia, mas que o brasileiro não gosta, esse gol atropelando o zagueiro. E se é um zagueiro mais experiente, se joga e a falta está marcada e essa que foi falta, mas como o zagueiro não caiu, o árbitro não marcou. Foi falta. E o Hulk, depois ele deu aquele chute forte que ele sempre faz. Eu acho que o Hulk não fazia falta nenhuma para a seleção. É muito mais levar o Alexandre Pátara, seria muito melhor, que é um jogador jovem, ainda pode dar muito mais para a seleção do que o Hulk. Quer dizer, um jogo bem ruim. O lado positivo, eu acho, o retorno do Kaká, porque ele é um atleta que foi campeão do mundo e ainda está em atividade. Eu acho que a experiência dele para esses jovens atletas é interessante. O Neymar, ele é muito bom, mas ele não é o líder. Ele até foi criticado pelo Leonardo, ex-lateral da seleção, e o Leonardo tem um pouco de razão. O Neymar, ele é um líder, não aquele capitão. Ele é um líder ali com o elenco, fora de campo, mas acho que dentro de campo precisava de uma figura mais interessante. E não é o caso do Neymar. E a seleção, o Dunga para amanhã, ele ainda não sabe se escala um time para ganhar o jogo, ou seja, com o Neymar, que não vai jogar os 2 jogos da eliminatória, e outros jogadores, ele se continua fazendo o teste, né? Ele não se definiu. Mas acho que o Lucas Lima vai ser titular, e o Lucas Lima, a única notícia boa desse jogo da seleção. Aliás, a seleção, Irineu, está difícil ela conseguir chamar a atenção como deveria. Tá triste isso, inclusive. Bom. Voltando a falar do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians fizeram um clássico emocionante e o São Paulo conquistou uma vitória importantíssima contra o Internacional de Porto Alegre. O tricolor paulista fez valer a força do Morumbi contra o Inter. O atacante Rogério abriu o placar de cabeça aos 4 minutos do segundo tempo. E Michel Bastos ampliou aos 27, 2-0. Com a vitória, o São Paulo se isolou na 4ª colocação com 38 pontos. No clássico paulista da rodada, Palmeiras e Corinthians fizeram uma partida emocionante. Lucas abriu o placar aos 19 minutos. Guilherme Arana empatou aos 24. Robinho de cabeça volta a colocar os donos da casa na frente. Amaral contra empata de novo. O Palmeiras passa à frente ainda na primeira etapa. Dudu de cabeça. E no segundo tempo, num lance de muita sorte, Wagner Love empata pela última vez. Final no Allianz Parque, Palmeiras 3, Corinthians 3. O Corinthians se mantém na liderança do campeonato, agora com 50 pontos. Palmeiras é o 7º com 35. E agora nós vamos falar de Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Depois de 10 partidas, o Jabaquara perdeu a primeira em casa e se complicou na competição. A partida deste domingo era contra o Grêmio Prudente, que ainda não havia pontuado na 2ª fase do campeonato. Já o time santista chegou confiante, nenhuma derrota em casa e com 2 empates desde o início do hexagonal. Apesar do favoritismo, o Leão começou a partida manso. E aos 26 minutos do primeiro tempo, Adriano aproveitou uma brecha na defesa, arriscou de longe e acertou no canto direito do goleiro Thiago. 1-0 para o Grêmio Prudente. Sem reagir no primeiro tempo, o técnico Axel começou o segundo tempo com substituição no Jabaquara. Ricardo Avatar entrou no lugar de David para tentar criar mais no meio-campo. E aos 18 minutos, mais uma mudança. Alex Tanque no lugar de Kaique. O Prudente teve de reforçar a defesa e também fez mudanças. E funcionou. Com o adversário na retranca, o Jabuca não teve chance de marcar. Esta é a primeira derrota do Jabaquara dentro de casa na temporada. O próximo desafio é ainda maior, contra o líder do grupo, o São Carlos, que tem 100% de aproveitamento nesta fase. Cada lance do jogo, cada bola dividida, você tem que dividir.
é decisão, é o acesso, é ser campeão, é mudar a tua história. Então tem que ter isso dentro de você, não tem cansaço, não tem dor, você tem que superar tudo isso. O futebol de alto rendimento é isso. E nós tomamos um gol porque a gente não foi numa bola de segunda bola que não dividimos e tínhamos as condições para isso. 1-0, depois insistimos, você pode ver, o time dele se retrancou todinho, tentou só os contra-ataques, não criou para vencer a partida. Nós que demos a facilidade, eles tiveram o mérito de ter feito o gol, mas porém a nossa equipe tentou, buscou, mas não pode, porque são jogos decisivos, não pode errar, então a cobrança é grande, vamos trabalhar, temos a oportunidade ainda de reverter no final de semana em casa, vamos reverter, porque temos condições do acesso. O Axel ficou muito irritado, né, com o resultado. O Jabaquara agora é o 4º colocado na chave, Juan. Tem apenas 2 pontos, resultado de 2 empates, um em casa e outro fora de casa. É preocupante a situação agora, Juan? Olha, Irineu, quase que já não tem mais chances do Jabaquara. O São Carlos, que é o próximo adversário, tem 9 pontos. O segundo lugar, que é o Olímpia, tem 7. O Jabaquara só tem 2. O Jabaquara deveria ter vencido essa partida, ido a 5 pontos, para tentar vencer o São Carlos e aí ficar 9-8 ali. Agora o Jabaquara está muito longe, só classificam as 2 equipes. Foi muito difícil, são 7 rodadas, só que o problema é o São Carlos que não perde, né? E está sempre ganhando. Então, para o Jabaquara, a situação está extremamente complicada. É uma pena, Irineu, mas acho que o Jabuca não vai conseguir reagir, viu? Bom, vamos torcer. Juan, obrigado, boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite, amigos da Santa Cecília TV.